Olá, que estamos mais uma vez para o nosso programa em língua portuguesa Café com José. O meu nome é José Bernardo e aqui de mais uma vez da Igreja de São Paulo, em Brookfield, no estado de Connecticut, levamos mais uma mensagem em português e inglês. Sempre me refiro que este é um programa, a esta parte já vamos no nosso sexto ano, começámos no ano 2018 ou 2018 e continuaremos, portanto isto é um programa baseado na Bíblia e o propósito é levar a mensagem dos evangelhos a todo lado, àqueles que ou estão em qualquer parte do mundo, porque o acesso do internet e, portanto, essa mensagem pode chegar a qualquer canto da Terra. Na semana passada falámos sobre a vitória da fé e essa mensagem tinha sido tirada do primeira epístola de São João. Hoje, por sua vez, temos uma mensagem diferente. Eu aqui hoje não tenho a minha Bíblia para, para ler, mas esta mensagem foi tirada do, do Evangelho de São Mateus e foi tirada, portanto, quando Jesus entrou em Jerusalém. Portanto, o título desta mensagem desta semana é Casa de Oração. Uh, Portanto, eu posso dar um bocadinho do o resumo, portanto, daquilo. Foi três versos que eu usei, o verso 21 13, quando Jesus, portanto, foi ao templo e começou a derrubar as mesas daqueles que cambiavam o dinheiro, que só podiam só usar aquele dinheiro, portanto, no templo, um dinheiro específico, e, portanto, que ele disse que tornaram a casa da oração num covil de ladrões e, portanto, começou a fazer o zelo pela sua casa e, portanto, é a base desta mensagem que é a casa da oração. Quando Jesus entrou em Jerusalém, portanto, toda a cidade ficou em alvoroçada, pois Jesus entrou no templo e, portanto, muita gente perguntou quem é este? E ele, portanto, disse: Este é Jesus, que é o profeta que veio da Nazaré. E, portanto, deixa-me beber um bocadinho de café, que até já me tinha esquecido. O profeta que veio da Nazaré. E, portanto, quando Jesus começou a expulsar dali, como eu disse, todos aqueles que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos vendedores, dos cambistas, portanto, que cambiavam o dinheiro portanto, aqueles que, que vendiam pombas, portanto, que era, portanto, aqueles animais que eram oferecidos para sacrifício, como se lembram quando, por exemplo, quando Jesus foi apresentado ao templo, portanto, Maria e José levaram dois pombos ou rolas, que eram normalmente aqueles que não tinham possibilidades, que era a oferta, como assim dizer, daqueles dos mais pobres. Mas tinham que oferecer algo para ser sacrificado no templo. Uh, Jesus disse, portanto, Jesus usou o profeta Isaías, que estava escrito, e ele diz: A minha casa a chamar-se casa de oração, portanto, é o título da mensagem, para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Portanto, era exatamente tudo o que fazia parte não da religião, mas aqueles abusos que existia ali, sobretudo porque o que eram os abusos? Normalmente eles diziam que aqueles animais que levavam não tinham defeitos e, portanto, para comprarem outros e assim, portanto, usarem o dinheiro, portanto, daqueles que vendiam para eles ganharem dinheiro, aqueles que vendiam animais e, portanto, e trocavam as moedas. Uh, Deus intencionou que a sua casa ou o templo seria um lugar para todos, até gentios e eunucos, portanto, e que ali podiam rezar e oferecer sacrifícios. Portanto, no primeiro templo, praticamente não havia um lugar para os gentios, mas mesmo assim, quando o rei Salomão dedicou o templo, está escrito no primeiro livro dos Reis, no capítulo 6 e no segundo livro das Crónicas, que diz que, portanto, que mesmo os estrangeiros que viessem a Jerusalém e se viessem ao templo, Deus ouvia as suas preces do céu e, portanto, atenderia às suas preces ou orações, mesmo não sendo
judeus, vá por assim falar, portanto, gente que não era parte da aliança, como assim se costuma dizer. Uh, e, portanto, já no primeiro templo. No segundo templo, quando foi reconstruído, portanto, nesta circunstância, havia o chamado uma corte dos gentios, ou, portanto, a corte que era mais propriamente um recreio, ou naquela, como se diz aqui, aula por lá de fora, e por onde é que estavam normalmente essas pessoas que vendiam os animais para o sacrifício, que trocavam as moedas. Muito antes disso, o profeta Jeremias tinha dito também, a história sempre na Bíblia repete-se por vezes por gerações ou gerações, e portanto, muito antes disso acontecer, muito antes do exílio da Babilónia, o, o profeta Jeremias tinha dito que fazia um pacto com o templo, fazia também um covil de ladrões, e o Jesus usou precisamente também as palavras do profeta Jeremias. O Jeremias disse: porventura, esta casa onde o meu nome é invocado é aos vossos olhos um covil de ladrões. Portanto, que Deus a dar essa indicação, portanto, antes dos judeus serem exilados para a Babilónia. Portanto, no ponto desejo do Senhor pela sua casa. Portanto, o capítulo 56 de Isaías revela-nos que Deus abriu as portas da sua casa ao estrangeiro, ou aos gentios e eunucos, portanto, que eram eunucos, aqueles indivíduos que por vezes até se castravam a si próprios para servirem em altos lugares, especialmente para reis e rainhas, e portanto, e tinham para não terem filhos, para não ser, precisamente para não ter herança com a realeza, e era uma dessas razões. O capítulo 56 de Isaías diz: revela-nos, portanto, como eu disse, que abriu a porta, e portanto 56 diz, dá uma esperança já. O livro de Isaías é um livro, portanto, que sobretudo revela-nos a segunda pessoa da Santíssima Trindade de Jesus, e a promessa para nós, os gentios, que em várias passagens em vários capítulos. A Bíblia diz, por exemplo, neste capítulo 56, aos eunucos que guardarem os meus sábados, portanto, que é o dia de descanso dos judeus, que escolherem o que me é agradável e se afeiçoarem à minha aliança, portanto, se aderirem à aliança, nunca podiam ser judeus, mas podiam ser, como se chamavam, prosélitos, aqueles que, portanto, se submetiam à religião judaica. E se afeiçoaram-se à minha lança, dar-lhe um nome sempre eterno, e, portanto, que não perece. Portanto, uma das promessas também aos eunucos. Portanto, essa promessa foi cumprida quando, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, quando este eunuco da Etiópia, talvez hoje, talvez no país do Iémen, para aí desses lados, veio a Jerusalém e veio tentar orar no templo, mas depois, já quando ia a caminho de regresso, portanto, Deus mandou Filipe, que estava a proclamar o Evangelho na Samaria, portanto, portanto ele já estava na estrada que leva a Gaza, perto, já muito próximo do Egito, e este, portanto, ia ler o profeta Isaías, aí está mais uma vez, e aquela profecia de 53, que como a ovelha foi levada ao matadouro, portanto, o Filipe perguntou ao etíope se ele sabia o que estava a ler. Ele disse: não, a não ser que alguém me ensine. E, portanto, o Filipe revelou-lhe acerca de Jesus, e depois disso, portanto, ele foi convertido e foi batizado ali perto, que havia ali água. Portanto, um estrangeiro, ou um eunuco, que veio a Jerusalém, que prova exatamente aquilo que eu estou a dizer, que a casa de oração não foi somente para os judeus, mas foi aberta também aos gentios e estrangeiros, e estes eunucos. Aos gentios, que somos nós, portanto, que forem fiéis à minha aliança, está também, que se aderirem à fé cumulá-los-ei de alegrias na minha casa de oração. E aí está a promessa e o título da mensagem, porque a minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos.
Portanto, ah, hoje em dia, sobretudo também, desde o ano 1967, em quando o, o povo judeu outra vez teve acesso àquela parte que estava do Muro das Lamentações, que fazia parte do segundo templo, que o rei Herodes demorou 46, cerca de 46 anos a renovar, e hoje ainda está essa parte do templo, onde todos vão, como eu próprio, fui oferecer as minhas preces. Normalmente escrevem num papel e põem lá numa das entre as juntas das pedras do templo, e oferecem as orações. Portanto, não só os judeus, mas também os gentios. Portanto, é parte do cumprimento das profecias de Isaías, e também hoje mesmo, atualmente, os gentios vão lá, têm que louvar a cabeça tapada, mas podem ir também ao Muro das Lamentações, que fazia parte do segundo templo. E fazendo um ligeiro resumo, pois, de limpar o templo, tanto Jesus citou o desejo de Deus Pai para que a sua casa fosse uma casa de oração. Mais tarde, Jesus revelou aos seus discípulos que o Pai ouviria as suas preces ou as suas orações, e Deus, evidentemente, qual é o cristão que não ora ou não tem orações, faz parte a oração é como a comida, faz parte, é uma maneira de comunicar com o Senhor através da oração, ou falar, ou como queiram dizer. Uh, e achar para comunicar com Deus e derramar o coração na presença do Senhor, é a oração. E, portanto, através de toda a Bíblia, por exemplo, lembro-me Ana, quando não tinha filhos, portanto, orou firmemente ao Senhor, e Ele concedeu-lhe o desejo, e nasceu o profeta Samuel, que foi um dos grandes profetas de Israel. No livro dos Juízes, a mulher da Manoá, quando também não tinha filhos, teve o outro que foi um grande juiz de Israel, Sansão. Elizabeth, ou Isabel, que era a mãe de João Batista, também numa idade muito avançada, quando não tinha filhos, e portanto, quando o Senhor apareceu a Zacarias no templo, e ela concebeu quando já estava na idade muito avançada, como a Bíblia diz que já estavam avançados em anos, e portanto, estes são alguns exemplos daquilo que Deus, com Deus, nada é impossível. As promessas que dá-nos aqui, portanto, na oração, isso são as palavras que vêm propriamente dos lábios de Jesus, e diz: pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrais, batei e abrir-se-vos-á, pois quem pede recebe, e quem procura encontra, e quem bate abrir-se-á. E portanto, aí está mais ora bem, diz, portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas àqueles que lhes pedirem. Portanto, o próprio Nosso Senhor disse que para bater à porta, procurai. Portanto, o que é que isto quer dizer? Ser firmes na oração, e, portanto, que cedo ou tarde que a porta se abrirá. Portanto, e esta precisamente foi a mensagem. Isto é uma mensagem baseada na oração. A casa de oração, durante séculos, era o templo, portanto, que era o centro de vida do povo israelita, e até ser destruído no ano 70 da nossa era. E, portanto, ali também iam gentios, estrangeiros e eunucos, como eu disse nessa mensagem. E hoje em dia ainda vão, portanto, só tem uma parte do templo, mas ainda continuam lá a ir também, que qualquer pessoa pode lá ir a orar, ou fazer oração no Muro das Lamentações. Portanto, a aplicação a nós, e, portanto, orar faz parte da vida do cristão, e todo aquele que se diz que não ora, portanto, não faz parte, porque foi as palavras que especialmente Jesus ensinou aos seus discípulos, e também nós que somos seus discípulos. Portanto, quando no Sermão da Montanha, Jesus até explica
quando orares, portanto, ele espera que nós vamos orar. Quando orares, não façam como os hipócritas que vão nas ruas, mas orai no vosso quarto e, portanto ele disse que era uma necessidade, portanto, esperava que nós orássemos. E hoje em dia, portanto, aquilo que há 2000 anos atrás aconteceu é precisamente o mesmo o que acontece hoje. A oração faz parte da nossa vida e, portanto, é por isso é que estamos aqui para orar por vós e por aqueles que, especialmente, que não conhecem o Senhor e, portanto, precisam da oração. Qual é para a oração para ser convertidos, para que, que recebam o dom da fé e, portanto, o dom da salvação. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Nunca quero acabar nenhuma mensagem, quer seja em português ou em inglês, sem vos convidar a ter uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é: o que é que hei de fazer? A única maneira, através dos Evangelhos, temos que se arrepender. O ministério público de João Batista começou: arrependei-vos, e portanto ele fazia um batismo de penitência para as pessoas preparar o caminho ao Messias. O Senhor a mesma coisa, o reino dos céus está perto, arrependei-vos e recebei a boa notícia. E os apóstolos a mesma coisa, quando Pedro começou depois da festa do Pentecostes, arrependei-vos e recebeu o Evangelho. Portanto, sem arrependimento não há salvação. Porquê? Porque todos nós somos pecadores e precisamos que os nossos pecados sejam perdoados. E Jesus Cristo veio a esta terra há cerca de 2000 anos atrás exatamente com esse propósito, para pagar essa penalidade da nossa dívida. E no momento que ele morreu na cruz, pelo seu derramamento do seu sangue, aí ele comprou a nossa redenção, ou a palavra redimir, mesmo que é com tornar a comprar. E, portanto, quando nós o aceitamos como nosso personal Salvador, com uma oração como é: Senhor, vindo à minha vida, sou um pecador, perdoai-me meus pecados, e eu quero ter uma relação pessoal convosco nesta vida, e quando esta vida acabar, quero ter um lugar no vosso reino eterno, que vós prometestes que irias preparar um lugar para nós. Também quero orar por o nosso país, Portugal, este país, os Estados Unidos, os presidentes da República de Portugal e daqui dos Estados Unidos, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, os governadores dos estados, os presidentes dos municípios e das autarquias locais, e a polícia, bombeiros e todos aqueles que exercem pública autoridade sobre nós, e especialmente aqueles que se dedicam a que o vírus ainda segue aqui na Terra, e que, portanto, que trabalham em prol dos doentes que estão, não só aqueles que estão afetados, mas aqueles que trabalham, portanto, em hospitais e portanto, no seu dia a dia estão em contacto com pessoas ou que têm o vírus ou que portanto, que trabalham nesse ramo. E, portanto, esta foi a mensagem da semana. Espero outra vez estar aqui na próxima semana com outra mensagem em português e inglês. E até lá, que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo, and we are here again in the St. Paul Church in Brookfield. And you finish one of other message in Portuguese. Last week we talked about the victory of faith, and we developed this message. As I always mention, this is a program in Portuguese and English. The purpose is to take the message of the gospel to fulfill the Great Commission and take God's word as our Lord Jesus going to the world and proclaim the gospel. Not that we can go every place in the world, but you can proclaim by internet or by all the media. We already started this program in 2018, so
we are in our 6th year, and we pray to keep going and on for the years to come. Today the message is about house of prayer. This message was taken from the Gospel of Matthew. It was when Jesus Christ to enter in the Holy City in Jerusalem, and his zeal for the temple. But I'm gonna read a few verses from the chapter 21 of Matthew, from verse 10 to 13, and I'm gonna start in the verse 10. So this is Matthew 21. When Jesus entered Jerusalem, the Holy City was stirred up and asked, "Who is this?" The crowd answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Jesus entered the temple and drove out all who are buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. And he said, "It is written to them, my house will be called house of prayer, but you make them a den of robbers." The word of the Lord. So this was a few verses I think from the Gospel of Matthew. So Jesus entered in the Jerusalem, and they call the Bible the triumphal entry, and it was the last stage of his public ministry. Once in Jerusalem, Jesus went to the place where God had manifested his presence, or that's the temple. And the first point of this message, Jesus cleared the temple. So Jesus entered in the middle of the clamor of buying and selling, and he took charge. And the Bible says he drove out all who sold and bought in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats those who sold pigeons. So before they enter in the temple, the people to offer sacrifice, usually they gotta use the currency, the money, or they only can circulate in the temple. But always there was abuse of that, the usual when they bring people, they bring their own animals, but always they find some kind of defect to the purpose to buy animals, or buy can be pigeons or doves or sheep, to buy in the temple, and this way they make some business, and there was more. That's why Jesus was very indignant when he overturned the tables and the table of the money changers. Jesus declared, "There is written," this is Jesus' quote from Isaiah the prophet, "My house shall be called house of prayer, but you make them a den of robbers." God intended to his house to be a place where everyone, even outcast and Gentiles, could come to prayer and worship. And Jeremiah, way before this, when prior to the exile to Babylon, Jeremiah, the history always repeats itself. Jeremiah prophesies, and he talked, God was spoken through him. Jeremiah prophesies, before Judah's exile, the vendors and the merchants had turned the temple into a den of robbers. So Jesus quote from the prophet Jeremiah. And God desires, God desires for his house, as I mentioned, Isaiah 54 record that God spoke to the concerns for eunuchs, foreigners, and like Gentiles. For instance, in the first temple on Solomon, about 960 BC, before Christ, when in the dedication of the temple, Solomon he prayed to the Lord, even the foreigners, there was a promise for a Gentile, if they come to this place and they're looking for the God of Israel, and so God gonna hear from heaven, and they make their prayer requests. Also, eunuchs, was the case in
the chapter 8 of the book of Acts was that Ethiopia, they come from the Ethiopia, maybe that's why they call maybe today a country, maybe Yemen, one of those countries, and they come to Jerusalem to worship. So was is based into that prophecy of Isaiah 56, because the eunuchs and the foreigners, they have a place for them too in the temple. And when he went there, when already went in this way back home, and he was traveling the Gaza road, and he was close of Egypt already, and Philip was preaching in Samaria. So Philip was snatched, the Bible says, was snatched by the Spirit, and he caught up with this foreigner reading the prophet Isaiah, and Philip asked, you know what you are reading? He said, no, unless somebody tell me, and he said to him, so he was reading this passage as a sheep, he was led to the slaughter. So it was talk about Isaiah 53, and Philip explained the way of salvation about that prophecy referred to our Lord Jesus Christ. It's just one example of eunuchs and the foreigners. They come to what they call proselytes. They come. They never become Jews, but they are like in the Jewish faith, and not full members, but but they have a place. Even in the first temple was not a court of Gentiles like in the second temple, but was already that prayer of dedication of Solomon for the Gentiles. And the Bible said to the eunuchs concerned about not having offspring, he said that his house had given them a everlasting name. So it's taken from Isaiah 56. To the foreigners, that says, or Gentiles, or they have been excluded from the commonwealth of Israel, of the covenants, of the people of the Lord. The Lord said of those who will commit to him, those who will bring, he promised, he bring them to his holy mountain and make them joyful in the house of prayer. And he said, because my house will be a house of prayer for all the nations. So was that taken from Isaiah, and is the title of this message. So to make like a resume of this message, and as Jesus cleared the temple, he quoted God's desire for it to be a house of prayer. Later he told his disciples that God will hear and answer them when they pray. God obviously expects us to pray, and prayer for a believer, of course, is a communication of God. Is not such a thing. Oh, I am not never pray and everything. Of course, is part of discipline of and is the way to communicate with God. God can communicate us through prayer. He can communicate to us through His word, and He can communicate us through the other people. So He uses all kind of ways to communicate with us, but prayer through all the great servants of the Lord. Moses was a man of prayer, Elijah was a man of prayer, Jeremiah was all these people. They make impact in the world where they live in the Asian history, and the world they are men and women of prayer. A key way to relate with God, is share our hearts and desires with Him. And Jesus in the New Testament was exactly that. He teaches the disciples. And for instance, come to my mind in the Sermon of the Mount, He said, when you pray, so He expects us to pray. Or when you fast, when you give alms, so He expects us to. He don't say when you do, so He expects us to do. And He gave that promise, especially to the disciples. And He said, talk about prayer. Ask and you will be received. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For the one who asks receives, and the one who seeks finds, and the one who knocks enters. And also He said, if you with all your sins, or if you are able to know how to give your children good things, how much more will your Heavenly Father give good things to everyone who asks them? So Jesus,
teachers too, every good, James in this epistle, he said, every good gift we receive from the Father of light. So to anything you receive from God is by faith, because you gotta believe God can answer, and you receive by grace, not because we deserve, but God in this grace and always provide, and whatever you need, not whatever you want. And you very clear, he explained to us, for instance, in the Gospel of Matthew 2, in the chapter 6, he said, first, what he said, first you gotta be first. Seek his kingdom, put God first, and his righteousness, not my righteousness or my, and the other things they come, they're gonna be added to you in the due time. So God will promise, if you put God's kingdom first, so you're gonna receive when is His time and was in His season. So not gonna one you and I want, but one in the God's time. And this was this message for this week. It was about prayer. Also, prayer was for Saint Andreas when started the Jewish people, started a tabernacle in the wilderness, and there was a tent of meeting. The people bring the Ark of Covenant, and you start with Moses in the wilderness. Later on, this same Ark was translated to a place called Gilgal. From Gilgal went to Shiloh, and later on was to the Temple Mount and becoming to the temple. So the Jewish temple was house of prayer for a lot of centuries and centuries. As I mentioned, the dedication Solomon already was a prophetic word for us Gentiles to be part of that house. And today we have from the King Herodes, it took about 46 years to do renovations in the temple. In 1967, again, the Jewish people regained control of Jerusalem, and again they have one remnant of the temple, the Wailing Wall, and again, how many people they go? Only Jews go there? Of course not. All people from the world they can go there. And that's myself and there, and we can pray and even pray for intercession for the others and leave a message there in between the joints of the stones, and the millions and millions been since 1967 they've been do that, Jews and Gentiles alike. So was this message for this week. I never want to finish every one of our message to invite you to have a personal relationship with Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus came 2,000 years ago to the purpose to pay the penalty of sin. Mankind sin separate us from God and start in the Garden of Eden with our forefathers. And we can save ourselves. So Jesus took humanity, become a man like about 2,000 years ago, with the main purpose to die and to pay that penalty and restore us with the Father. For us is a free gift, but our Lord cost his life. He shed his blood. By his precious blood, when he shed in the cross, that purchased our salvation. That's the base we are saved. Not because of whatever I can do, or because if it's a gift, something what am I supposed to just receive, because God paid already for that penalty. A prayer like this, Lord Jesus, come to my life, I am a sinner. Forgive my sins. Why I gotta repent? Because we all sin and fall short of the glory of God in the book of Romans. And Jesus gave, when John, for instance, John the Baptist, when he started his book ministry, what he started? Repent and be baptized, for a baptism of repentance. Our Lord in the Gospel of Mark, he said, now the King of Heaven come to you, repent and receive a good news. The disciples after Pentecost, Peter and the other ones, they start repent and receive the news, because you need to repent. Because how come if you don't repent, it means you have no sin, but you must repent to receive the free gift of salvation. And this was the message of this week. When I want to finish before we pray for this nation, need our pray, especially our government in Washington D.C.,
the governors of state, and especially the Senate, the Congress, the House of Representatives, also, as I said, the governors of the states, the mayors of the cities, the selectmen of the small towns, and the police, firefighters, and all that exercise authority over us. The Bible commands us, don't suggest us to pray for these people. And also the war, they keep going in Ukraine, and they pray for peace, not only there and the war, and especially for those innocents, they've been perished along the almost year and a half. May the Lord have mercy on them and have a place in this eternal kingdom. And this was the message of this week. I will be again in next week, God willing, with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.